Glória a Deus. Aleluia. Queridos e amados irmãos, mais uma vez chegando na presença de Deus, na presença dos amados irmãos, para transmitir um pouco da palavra de Deus aos queridos e amados ouvintes e aqueles que estiverem ouvindo esta pregação. Amém? Esse estudo no livro de 2 Reis, capítulo 6. Livro de 2 Reis, capítulo 6. Amém? Livro de 2 Reis, capítulo 6, versículo 1 até o versículo 7. Eu vou pregar sobre o tema Resgatando o que afundou. O machado no rio. Resgatando o que afundou. O que afundou na tua vida? O que mergulhou na tua vida? O que afundou? O que você perdeu? É o que nós vamos aprender nesta tarde gloriosa de pregação do Evangelho. Aleluia. Eu creio que Deus, Ele vai estar falando poderosamente com cada um de vocês para a honra e glória de Jesus. Amém? Resgatando o que afundou. Vamos lá? O machado que frutuou. E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos diante da tua face é pequeno para nós todos. Vamos, pois, até o Jordão, e tomemos de lá cada um de nós uma viga, e façamo-nos ali um lugar para habitar. E disse: iride. E disse o servo, e disse um: serve-te de ires com os teus servos. E disse: eu irei. E foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, derrubando um deles um tronco, o ferro caiu na água. E ele gritou: ai, meu Senhor! Ele era emprestado. E disse o homem de Deus: onde ele caiu? E mostrou-lhe o lugar, e cortou um pau, e o lançou ali, e fez frutuar o ferro, o machado. E disse: levanta-te. Então ele estendeu a mão, e o tomou. Que texto, hein? Glória a Deus, aleluia. Eu não quero aprofundar muito na pregação, mas eu vou falar durante uns 50 minutos sobre esse texto aqui. Eu não vou falar muito tempo, mas durante os 50 minutos eu prometo que eu vou falar, mas vou falar pouco. Amém? Glória a Deus. Porque eu sei que os irmãos amam a palavra de Deus, né? E o que importa é isto: os irmãos amam a palavra de Deus. E eu amo pregar a palavra. Então nós estamos aqui em meio termo. Os irmãos amam ouvir a palavra e eu amo pregar a palavra. Então nós estamos empatados aqui nesta tarde. Amém? Glória a Deus. E eu creio de coração que Deus vai falar com os amados irmãos. Eu creio. Deus vai falar com os amados irmãos. Amém.
Glória a Deus. Aleluia. Bendito e soberano é o nome do Senhor. O texto que eu acabei de ler para os amados irmãos está lá no segundo livro de 2 Reis, no capítulo 6. Eliseu tinha uma escola de profetas. Ele formava profetas. E eles moravam num lugar muito pequeno. Não era um lugar muito grande. E então, o que acontece é que Eliseu, ele pergunta aos filhos dos profetas: vocês estão bem? Vocês estão satisfeitos com o lugar aonde vocês estão? Eu creio que os filhos dos profetas então resolveram dizer a Eliseu o que eles estavam sentindo naquele momento, em estar ali naquele lugar muito apertado. Não sabemos quantos profetas que tinham ali, quantos alunos tinham ali estudando a palavra naquele lugar. Nós não sabemos. O texto sagrado somente nos diz que o lugar era muito pequeno. E um dia o profeta, ele ouviu a reclamação dos seus alunos. Os alunos do seminário disseram a Eliseu: mestre, o senhor está vendo? O nosso dormitório aqui é muito pequeno. Aqui é pequeno demais. Nós não temos acomodações boas. Cada um está dormindo da maneira que pode. Era um dormindo no canto, o outro dormindo no outro canto. Eles estavam desesperados, viu? Será que vale a pena tanto você sofrer para estudar a palavra de Deus numa situação dessas? O texto sagrado diz que eles reclamaram com o profeta Eliseu. O nosso dormitório é muito pequeno. Estamos aqui vivendo neste lugar aqui e nós não temos acomodações que nos dê conforto, que nos dê segurança, que nos dê paz. Então ele chama o profeta Eliseu e fala: o que você acha da gente construir um bem grande ao lado do Rio Jordão? O que você acha? Vamos. Lá do lado do Rio Jordão há muito espaço, há águas, há verde, há uma natureza linda ali. O que o senhor acha da gente ir lá e a gente construir ao lado do Rio Jordão? Porque aqui está muito ruim, aqui está muito pequeno. Né? Então, e eles sabiam que o profeta Eliseu estava preocupado com aquela situação, e eles então fazem aquela proposta.
Irmã Maria da Conceição, a paz do Senhor, minha querida. Seja bem-vinda no soberano nome de Jesus, tá bom, minha querida? Em nome de Jesus, tá? Irmã Maria da Conceição, a paz do Senhor. E você observa que quando eles chegaram ao profeta Eliseu, não foi somente um aluno, né? Mas todos eles. Todos eles reuniram e chegaram para falar com o profeta. Aqui não está legal. Aqui não tem acomodação para todos. Do lado lá do Jordão, nós temos um grande terreno ali e a gente pode ir lá e construir uma outra escola, um outro prédio, um outro seminário. Antigamente as construções eram feitas de madeiras. Então, lá existe bastante madeira, Eliseu. Então Eliseu olhou para ele e disse, então está tudo bem, está tudo bem. Então Eliseu respondeu e disse, podem ir. Eliseu disse, olha, vocês podem ir, podem fazer o que vocês querem fazer. Pode cortar a lenha, pode começar a construir um outro lugar. Então, venha conosco. Um deles disse, nós não vamos sem você. Então venha conosco, Eliseu. Eles não queriam ir sem o mestre. Eles disseram, venha conosco. Então Eliseu pegou seu cajado, ele pegou o manto de Elias, e ele então foi. E quando eles chegaram ao Jordão e começaram a derrubar as árvores, e no momento de distração, ou no momento de pura insensatez, um deles, enquanto ele estava trabalhando, ele deixou escapar da mão dele o machado. Ele deixou o machado escapar. E foi cair justamente dentro da água e ele afundou, porque o machado é uma ferramenta muito pesada. Ele deixou escapar. Ele então diz a Eliseu, o que eu faço agora? O que eu faço? O que eu vou fazer? E perguntou o rapaz. O machado não era meu. Eu tinha pedido ele emprestado para trabalhar. O profeta imediatamente, sem se turbiar, né? Ele pergunta aonde ele caiu. Aonde caiu o machado? O profeta pergunta e mostra-lhe o lugar. Foi ali no lugar profundo. Então Eliseu, ele corta uma árvore. Vamos dizer que ele corta uma vara. O texto diz que ele corta uma vara e joga ela na água. Ele joga aquela vara em cima da água do rio Jordão, onde o machado havia afundado. E o machado foi vindo subindo para a superfície da água. Era como se um imã estivesse puxando, um imã magnético estivesse puxando o machado para cima. Glória a Deus. Agora eu vou explicar para vocês esse texto. Na introdução desta mensagem, eu quero dizer para vocês que é uma passagem muito interessante da Bíblia. Muito interessante mesmo. Eu estava lendo esta passagem e eu cheguei a dar risadas e eu cheguei a rir de alegria em ver o grande poder de Deus. Tá? Porque ela fala de Eliseu. Ela fala de um machado.
E ela fala de um grupo de seminaristas, de discípulos de Eliseu, que estava aprendendo ainda a celebrar a palavra. E é interessante que vamos orar por ele, Maria da Conceição, em nome de Jesus. Vamos orar por ele. Vamos orar por ele. E aqui fala de um servo que dirigia uma escola de profetas, e aqui nesse texto ele passa por uma inusitada situação. Eliseu vai até o Rio Jordão. Ele vai com seus discípulos, aprendizes de profeta, que ele tem ali na tua escola, e eles vão ao Rio Jordão para cortar algumas árvores. E eles vão lá e começam a cortar aquelas árvores, a fim de eles terem vigas ou toras de madeira para suas construções. Mas no cortar das árvores, um deles deixou que o ferro do machado caísse dentro das águas do rio e afundou. As águas do rio em geral são turvas, elas são barrentas, elas são escuras. A água do Rio Jordão não são como de piscinas bem tratadas, que você perde uma coisa que afunda, mas você pode ver aonde ela caiu e ir lá no fundo para resgatar. Você sabe disso. As águas do Rio Jordão, o machado caiu e afundou. Não dava para ver mais. Isso causou uma grande preocupação no grupo de Eliseu. Eu também ficaria preocupado. Aquele machado, justamente aquele machado, ele era emprestado. Você já estragou alguma coisa que estava te emprestada, Maria da Conceição? Você já estragou? É isso que eu fico imaginando. Você já estragou alguma coisa que não é sua? Você já quebrou? Então Eliseu fez o seguinte, ele corta um pedaço de pau. Ele joga na água. E isso fez com que o sobrenatural de Deus, o ferro do machado, flutuasse sobre as águas. Isto é para aquela peça de ferro. E ele ficou flutuando. O machado boiou sobre as águas. Ficou boiando sobre as águas como se fosse uma folha de papel. Como se fosse uma folha de papel. Isto é lindo, gente. Assim o machado foi resgatado e o problema foi resolvido. Vocês acabaram de ver aqui a irmã Maria da Conceição pedindo oração para o pai dela, que está no UTI. Que ele está no UTI, está internado, pedindo oração para que Deus possa restabelecer a saúde do papai. Há momentos da vida que você precisa recorrer ao homem de Deus. Há momento na vida que você precisa recorrer ao profeta. Há momento na vida que você precisa acreditar que Deus vai fazer maravilhas através de um outro vaso. Você precisa acreditar. Às vezes você pede oração para o pastor da tua igreja e a oração que ele faz é ouvida por Deus, mas ela não está fluindo. E você pede oração para outros e também não flui. Mas de repente você encontra um homem de Deus e você pede oração para ele. Olha, ele é uma pessoa simples. Alguém que ninguém dá valor.
Mas você disse, mas eu vou pedir oração para o homem de Deus. E eu creio que Deus vai fazer algo grande na minha vida. E de repente o problema é resolvido. Eu não estou querendo dizer que com o outro não funciona, eu estou dizendo que você precisa buscar a ajuda de homens de Deus. Homens que tenham compromisso com a palavra de Deus. Aquilo era problema para os discípulos. Aquilo era problema para os alunos. Aquilo era problema para aquele menino que tinha perdido o machado, deixado o machado cair na água. Mas aquilo não era problema para o homem de Deus. Não era problema para o mestre. Não era problema para o profeta. O profeta, ele fez o que todo homem de Deus deveria fazer. Acreditar que tudo é capaz. E em questão de minutos, o problema estava resolvido. E nesse momento eu lanço uma palavra de cura para o papai da irmã Maria da Conceição, que está lá no UTI daquela cidade. Eu lanço uma palavra profética de cura sobre a vida dele. E que ele seja curado nesta tarde em nome de Jesus. Basta você crer. Basta você acreditar. Você não entrou nesta live porque você quis. Você entrou porque Deus preparou este momento para você pedir a oração pelo seu pai. E eu creio que ele está agora indo naquele lugar e devolvendo a saúde para o seu pai. Em nome de Jesus. Que lição será que essa parte da Bíblia, a palavra de Deus, está passando para nós? Eu quero destacar algumas coisas nesse texto que nos ensinam importantes princípios sobre algumas áreas da nossa vida. Vamos começar pelo primeiro versículo, onde está escrito: Eliseu dirigia um grupo de profetas. Um dia eles lhe pediram: o lugar onde morávamos com você é muito pequeno. Olha o que eles falaram: onde nós moramos com você é muito pequeno. A primeira coisa que eu destaco nesse texto é que estas aprendizes profetas tinham a visão de crescer. Tem alguém aí? Eles tinham a visão de crescer. Eles queriam crescer. Eles não queriam continuar ficando naquela pequenez. Eles não queriam continuar vivendo ali naquele cubículo pequeno. Eles disseram: o lugar que nós moramos com você é muito pequeno. Eles não conformavam com esta palavra pequeno. Eles tinham a visão. Precisamos crescer. Eles tinham a visão de expandir. Expandir. Eles perceberam que o lugar onde moravam com Eliseu se tornou muito pequeno. Muito pequeno. Eles perceberam que o lugar onde moravam com Eliseu se tornou muito pequeno. Você também precisa ter essa visão. Você também precisa ter esta visão. Aleluia.
Há muita gente conformada dentro da casa de Deus. Há muita gente que acomodaram com aquilo que tem. Há muita gente que está satisfeito vivendo uma mesmice. Há muita gente que conforma com tudo. A Maria da Conceição disse: pastor, eu não me conformo de meu pai estar no UTI. Eu não me conformo. Eu prefiro ter uma visão de cura na vida do meu pai do que eu ter uma visão de morte do meu pai. Eu quero ter uma visão vendo meu pai se levantando e voltando para casa do que ter uma visão do meu pai dentro de um caixão. Eles perceberam que o lugar onde eles moravam com Eliseu estava muito pequeno, muito pequeno. E esta visão moveu a cada um deles a buscar enlarguecer. Eles tiveram a visão: vamos expandir, vamos crescer, vamos construir algo nobre para nós. Vamos fazer algo mais grande. Vamos expandir. Vamos aumentar o lugar onde nós estamos. Foi isto que eles fizeram. Quantas vezes, olha, essa visão é que moveu eles. Essa visão precisa ser nossa também. Essa visão precisa ser sua, precisa ser minha e de todos que estão me assistindo. Quantas vezes nos acomodamos a uma condição que só vai nos estreitando? Uma condição que só vai nos apertando. E não vemos a necessidade e possibilidade de termos uma condição melhor. A gente acomoda. A gente fica totalmente acomodado. Muitas vezes é a condição financeira que nos é estreita. Ela é muito apertada. O dinheiro do mês não dá. O orçamento não tem uma folga, é um arroxo só. É por isso que eu vejo tanta gente trabalhando terceirizado. Eu não sei se a Maria ainda é costureira, mas você tem que completar renda. Você tem que fazer uma renda por fora. Além da tua aposentadoria, ou além do teu trabalho, porque não dá. Mas existem aquelas pessoas que ficam amargando a vida toda. Só ficam dentro do arroz. Todo mês estão no vermelho. A vida toda é aquela amargura nela. Nós precisamos ter uma visão de crescimento. É fazer algo para a nossa situação ser melhor. Esses meninos tinham esta visão. Sim, podemos sim. Tenha uma visão de crescimento. Tenha uma visão de que a coisa pode melhorar. O nosso espaço aqui serve de exemplo. A sua casa que você começou a construir, ela precisa de melhorias.
Não desista da sua casa nova. Não conforme com sua casa pequena. E com o tempo ela vai ficando estreita demais porque a família vai crescendo. Será que nós temos a visão que tinham os aprendizes de profeta? Será? A nossa visão que aqueles meninos do profeta tinham, que Eliseu dirigia, a visão para dizer o lugar onde moramos com você é muito pequeno? Será que você tem esta visão? Olha, o que acha de conseguirmos um bem grande? É isso que eles falaram. A visão de crescer é que nos deve nos mover, Maria. É a visão de dias melhores que leva você a viver a tua vida em cima de uma máquina de costura. Não é verdade? É um sonho que você tem de ter uma casa melhor. É um sonho que você tem de ter um carro para ajudar a família. É o sonho que você tem de comprar um guarda-roupa, de comprar um fogão melhor, uma geladeira melhor. O crescimento da igreja também é um fator relevante no reino de Deus. Quando eu abro a Bíblia no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, eu leio que a igreja crescia em números. Em Atos 9:31 diz que a igreja crescia dia após dia. O Senhor acrescentava à igreja as pessoas que iam sendo salvas. E para ser assim, para ser assim. A igreja está viva, é natural que ela cresça. Você está vivo, é natural que você trabalhe. Você está vivo, é natural que você sonhe. Você está respirando, é sinal que há uma esperança. É natural que cedo ou tarde você vai prosperar. Você vai florescer. Você vai brotar como o broto de uma rosa. Desabrochar. Sua esperança vai desabrochar. Mas se você não tiver uma visão de crescimento, então você vai ficar no nosso lugar, vai ficar no mesmo lugar, apertado, estreito para todo sempre. Para todo sempre. É como eu disse a alguém, você compra um apartamento, é para você começar a vida. É para você começar a viver com a pessoa que você ama. Nota, é excelente você começar a vida comprando um apartamento, você tendo o seu carro, mas daí para frente você vai pensando em algo maior. Esse apartamento é muito estreito, ele é muito pequeno. Eu não tenho uma visão estreita. Eu não tenho uma visão pequena, encurtada. Daqui a pouco eu vou trabalhar para comprar a minha casa. Eu quero ter uma casa ampla. Eu quero ter uma casa com quintais. Eu quero morar num campo. Mas para ter essas coisas, você tem que ter uma visão de crescimento. Agora, no versículo 2 está escrito: dê licença para irmos até o Rio Jordão. Dá licença. Para que a gente possa ir lá cortar umas árvores. Para que nós possamos construir uma casa para a gente morar. Foi isso que eles falaram.
Os aprendizes do grupo de Eliseu disseram: dê licença para irmos até o Rio Jordão. Eles queriam a autoridade do mestre, do líder, do seu mestre, do profeta Eliseu. Nós queremos uma licença até o Rio Jordão. Porque eles tinham a visão de crescimento. Eles tiveram também a vontade de trabalhar. De trabalhar. Gente, eu amo frases de efeito. Tem uns caras aí que colocam aí no Facebook uma linda mansão e dizem: esta casa será sua. E a pessoa fala: eu recebo. Uma montanha de dinheiro, eles dizem: esse dinheiro vai ser todo seu. E eles colocam: eu recebo. Você recebe? Você tem que aprender a trabalhar. Você tem que ter vontade para trabalhar. A Maria falou aqui: eu amo meu trabalho e eu sou costureira. Isso é muito importante. Quantas pessoas têm visão? Quantas pessoas têm sonhos? Quantas pessoas têm projeto? Mas não sabem disso, porque não têm a vontade de trabalhar. Não tem a vontade de trabalhar. E se você trabalhar, você não consegue nada. Se você não trabalhar, você não consegue comprar aquela mansão do Facebook. Se você não trabalhar, você não vai ter aquela montanha de dinheiro do Facebook. Porque hoje todos querem se dar bem. Hoje as pessoas querem se dar bem. Hoje todo mundo quer se dar bem. Todos pensam em si próprio. Ninguém está preocupado com você. Se você vai prosperar ou não, eles não estão nem aí. Cada um está fazendo o seu. Ninguém vai te dar nada. Porque ninguém dá nada para ninguém. Você precisa ter vontade de trabalhar. Eles falaram ao profeta Eliseu: nós vamos do outro lado do Jordão cortar árvores para construir a nossa casa. Isso é muito importante. Isso é muito importante no projeto. Isso é muito importante numa visão. Isso é muito importante no sonho. Tem que ter vontade de trabalhar. Sonho melhorar de vida. Sonho mudar a casa. Sonham trocar o carro. A pessoa diz: mas eu vou ter que abrir mão de muita coisa, muita coisa. Por exemplo, vou ter que mudar para a parte dos fundos. Eu vou ter que andar mais a pé para economizar dinheiro. Eu vou ter que me mover mais. Eu vou ter que me esforçar mais. Eu não sei não. E assim a pessoa fica sem ver o sonho realizado. Não basta você ter a visão do crescimento. Tem que ter vontade de trabalhar. Tem que ter vontade de trabalhar. Tem que ter vontade de trabalhar. A maioria não tem ânimo nem para ver uma live. Como é que você vai prosperar?
Geração de crentes preguiçosos. Os alunos de Eliseu disseram: dá licença para que a gente vá até o Rio Jordão, para que a gente possa cortar algumas árvores. Com ela nós vamos construir uma casa para a gente morar. Olha a disposição desses meninos. Olha a disposição deles para o trabalho. Ir ao Jordão, cortar tronco de árvores e construir uma casa. A próxima lição que nós vamos aprender aqui é que podemos colher, tudo que nós podemos colher tem a ver com a liderança. A liderança, a gente tem que saber respeitar a liderança. Podem ir, respondeu Eliseu. A concordância de Eliseu liberou os aprendizes de profeta para cumprir o propósito a qual foram inspirados. Eliseu não deixou-se levar por nenhum sentimento de ciúme ou inveja, classificando a obra como desnecessária ou fora de hora. Não. Eliseu era o líder, mas ele não ficou enciumado dizendo: essa ideia era para ser minha, mas eu não tive esta ideia. Ele percebeu que a visão foi gerada no coração do grupo. E a ideia era boa. Ele deu liberação. Concedeu a licença que pediram para que o trabalho fosse feito. Eliseu declarou: podem ir. Ele disse: ide. O mesmo ide que Jesus falou mais tarde para todos os seus apóstolos. Ide por todo o mundo. Isto mostra que nós temos que ser líderes na obra de Deus e ser servo dos filhos de Deus. Os líderes crentes não são pessoas que se ostentam, que se exaltam. Não são pessoas que dizem: eu sou o líder, então eu falo, vocês ouvem, eu mando, vocês fazem. Isso é orgulho. No reino de Deus, ser líder é ser servo, é ser disponível. Diga isso para o seu pastor, Maria da Conceição, se ele ainda não visitou seu pai no UTI. Ser líder é ser servo, é ser disponível. O versículo 3 está escrito: um dos profetas insistiu que Elias fosse com ele. Eliseu aceitou. Saíram juntos. Quando chegaram ao Jordão, começaram a trabalhar. Eliseu foi junto com eles. Saíram juntos e caminharam juntos. Está aí um bom princípio para nós, da igreja. Líder não faz nada sozinho. Líder não faz tudo sozinho. Ele dá oportunidade para outros fazerem. A ferramenta, quero dizer aos irmãos, a ferramenta, amado, eu vou até 1 hora de live, tá bom? A ferramenta é mais um destaque aqui. Em uma parte do texto está escrito: o que vou fazer, Senhor? O machado era emprestado. Aquele machado era como uma ferramenta de trabalho. Por descuido, caiu na água do rio e afundou. Ficou lá sumido lá no fundo. No reino de Deus, irmão, nossos dons, nossos talentos são como ferramentas de trabalho para o crescimento da obra de Deus. Como você tem usado essas ferramentas chamadas dons na obra de Deus que Deus te deu? É preciso ter cuidado dos dons. É necessário trabalhar com cuidado com os dons. Senão os dons também vão cair no esquecimento.
Há pessoas que nem sabem que tem ferramenta de trabalho que Deus deu para elas, para algumas pessoas. Você pode perguntar: ei, qual é o seu dom? Qual é o seu talento? E muitos dirão: não sei. Eu até acho que nem tenho nenhum. A pessoa não sabe qual é o dom dela. Sabe? Se você é um filho de Deus, a Bíblia diz que cada um tem o dom que Deus lhe deu. Um tem este dom, o outro tem aquele dom. Todo crente é possuidor de algum dom. Ao dom espiritual. Além de talento natural. Mas se você usa ele com descuido, esse dom, esse talento, afunda no rio. Ele afunda no rio. Ele fica fora de uso. Ele fica perdido. Na parábola dos 10 talentos, um grande abraço, Ivan Lopes. Jesus fala da condenação que vem para quem enterra, ou seja, descuida do dom. Para quem não usa o dom. Ou para aquele que usa de forma errada. De maneira que ele não produz crescimento. O dom que recebeu de Deus. O uso dos dons é mesmo das habilidades naturais, tem que ser feito com cuidado, com muito cuidado. Você não pode ser devagar demais, e nem forte demais. É como o ferro do machado desse texto, que caiu dentro do rio Jordão. Devagar demais não produz efeito, mas forte demais pode parar na água. Entendeu? Aquele rapaz bateu com o machado com tanta força no tronco da árvore que ele se soltou e caiu dentro da água, dentro do rio. Se você usar o seu dom para ferir as pessoas, eles vão cair na água. E tem pessoas dentro da igreja usando os seus dons para matar a igreja. Muitos usam de violência com seus dons espirituais, pensando que assim irão conseguir respeito dos outros. Mas o uso da força pode destruir uma ferramenta. E os dons são ferramentas que Deus deu a nós. Vamos agora para o versículo 6, onde está escrito: onde foi que ele caiu? A pergunta do profeta. Onde foi que ele caiu? Perguntando do machado. Irmãos, isto é tremendo. Isto é tremendo. Onde foi que ele caiu? O destaque que eu faço aqui é a respeito da vontade de Deus. Espera, Gabi. É o respeito da vontade de Deus. O rapaz que trabalhava com o machado errou. Ele falhou na força que ele empregou. E o ferro caiu na água. E ele afundou. Afundou no rio. E o machado não era dele. Você sabia que os seus dons não é seu, Ivan Lopes? O dom não é seu. Os dons é emprestado para nós. Os dons estão emprestados para mim, gente. Esse dom que eu tenho para pregar não é meu. Esse dom é de Jesus. E se eu não trabalhar bem na pregação, eu vou deixar o meu dom afundar no rio Jordão do esquecimento. Sabe, irmão? Sabe, irmã? Mesmo que nós cometamos os nossos erros, nossas falhas,
Mesmo que o nosso machado venha cair do nosso controle, o Senhor, Ele sempre quer nos devolver a ferramenta. Ele quer devolver a ferramenta. Ele quer nos manter trabalhando no seu reino. Mas Deus espera que nós possamos fazer como aqueles aprendizes de profeta que Eliseu fez, que Eliseu dirigia. O moço falou para Eliseu: Senhor, o ferro de meu machado escapou do cabo e caiu na água. Isso é confissão. Ele confessou que ele tinha cometido um deslize. Ele confessou que ele tinha pisado no tomate. Meu Deus. Onde foi que ele caiu? E o moço disse: Venha, eu vou te mostrar o lugar que ele caiu. Deus quer que você confesse onde foi a sua queda. Onde foi a sua queda? Aonde foi que você caiu? Você caiu na pornografia? Você caiu no vício do álcool? Você caiu no vício da bebida? Você caiu no vício da cerveja? Onde foi que você caiu? Onde foi o seu deslize? Aonde que você deixou a tua ferramenta se perder, os seus dons se perder? Onde foi a sua queda? Onde foi que você caiu? Porque Ele quer devolver o que foi perdido. Eliseu disse: aonde você deixou ele cair, eu vou te devolvê-lo. É a única maneira que nós temos de manter o nosso uso do nosso dom. Gilmara Gomes, Deus te abençoe, minha querida. Quem sabe, a paz do Senhor, Gilmara Gomes, quem sabe havia algo que você fazia muito bem para Deus e para os outros, mas você parou de fazer. Quem sabe, gente? Quantas pessoas desse mês de julho ainda não fez algo bom, né? Hoje é 26 de julho. Eu fiquei do dia 1º até o dia 20 pedindo ajuda para pagar minha internet. Eu nem sei quem foi que me ajudou. Quase ninguém atendeu o meu apelo. Foi isso que Eliseu perguntou: aonde que você deixou cair? Aonde que você deixou cair o machado? Deus quer que você confesse agora. Volte a fazer muito bem aquilo que você fazia para Deus e para os outros, e você parou de fazer. Você pregava e você não prega mais. Você cantava. Ninguém cantava como você era uma bênção para cantar e você parou de cantar. Você tocava guitarra na igreja, tocava violão, você louvava, você tocava instrumento, tocava sanfona. E você não toca mais. Você profetizava, todo o culto você estava lá profetizando, falando em línguas estranhas, dando revelação. E hoje você é o mais calado dentro da casa de Deus. Aonde foi parar a sua ferramenta da profecia? Aonde foi parar a ferramenta da sua revelação? Aonde foi parar a ferramenta da sua pregação? Está caída no Rio Jordão. Não é, Alexandre Oliveira? Você orava pelas pessoas, pelos enfermos, você ajudava e você parou. Você parou. Você parou.
Aonde ele caiu? Aonde o machado caiu? Onde foi que esse seu dom caiu? Aonde? Porque Deus quer resgatá-lo hoje. Deus quer resgatar hoje. E finalmente destaca o resgate daquilo que afundou. O resgate daquilo que afundou. Aonde que você está precisando de um resgate? O versículo 7 do texto de 2 Reis. Estamos falando hoje o que você perdeu. O machado que flutuava. Amém? Ô, gente, pegue-o. Olha bem, nós lemos no versículo 7, pegue-o. Mandou o profeta Eliseu dizendo, pegue-o. E o homem esticou o braço e o pegou. Deus está mandando você esticar o teu braço agora. Deus está mandando você esticar as tuas mãos agora. Pegue-o. Pegue-o. O seu resgate está flutuando. A tua bênção está sobre as águas. Lança o teu pão sobre as águas, que depois de 7 dias você vai encontrá-lo. Tem uma irmã aqui que ela tem nos ajudado algumas vezes com a oferta dela para a gente pagar a internet. E eu pergunto, irmã, quantas vezes esse pão que você lançou na água voltou para você? Lance o teu pão sobre as águas. Amanhã você vai encontrá-lo e você vai alimentar mais 7 com ele. Quantas vezes? Estique a tua mão. Estique o braço e o pegue de volta. Agora só depende de você. Agora só depende de você. Agora só depende de você. Glória a Deus. Só depende de nós. Eu preguei essa mensagem no congresso de jovens, lá em Divinópolis, aqui em Minas Gerais, e foi uma bênção no congresso de jovens. Nossa, foi uma bênção. Só depende de você. Basta apenas que você busque. Eu quero que você comece a buscar hoje. Basta apenas que você estique o braço e você será restaurado à obra de Deus. Glória a Deus. Mas pastor, eu não consigo. Você vai conseguir. Mas pastor, eu estou muito fraco, mas diga ao forte, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, digo fraco. Mas pastor, eu não tenho mais coragem, ele está te dando coragem agora. Meu Deus. Basta apenas que você estique o braço.
Talvez você me pergunte também agora à tarde, mas como? Como? Eu errei. Eu falei quando estava manuseando os dons que Deus me deu. Eu errei. Eu estraguei tudo quando eu fiz o trabalho errado para Deus. Eu pus tudo a perder. Eu fiz tudo afundar no rio. Como posso reaver o que eu perdi? Como posso reaver o que eu perdi? Estou te falando de um Deus de restauração. Estou falando de um Deus que devolve coisas que nós perdemos pelo caminho. Aleluia. O texto aqui diz que Eliseu cortou um pedaço de pau, um pedaço de madeira, e jogou na água, e fez o machado de ferro boiar. Eu quero te dizer isso nesta tarde, ao terminar a live. O Senhor nosso Deus também jogou um pedaço de pau. E nós vemos em toda a palavra de Deus, Deus usando sempre um pedaço de madeira. Porque madeira na Bíblia simboliza a cruz de Cristo. Noé fez a arca de madeira. Moisés foi colocado num cesto de junco feito de madeiras e de bambu. A arca da aliança também é feita de madeira. Muitos altares é usado lenhas e madeiras sobre eles. Isaque carregou sobre os ombros dele uma lenha, pedaços de madeira. Meu Deus. A cruz de Cristo foi feita de madeira. Um pedaço de pau. Um pedaço de madeira. Ele joga aquilo na água. A cruz é o Espírito Santo. A cruz é o Espírito Santo. E fez o machado de ferro boiar. Eu quero lhe dizer isso nesta tarde ao terminar essa live. O nosso Deus também. Ele jogou um pedaço de madeira na água, como Moisés jogou aquele tronco de árvore da madeira na água, para que a água ficasse pura, saudável, para que o povo bebesse as águas de Mara. A árvore jogada nas águas. Mas não foi nas águas de um rio que Deus jogou esse pedaço de madeira. Foi no Monte do Calvário. Foi no Monte do Calvário. Na forma de uma cruz. Onde o sangue precioso de Cristo foi derramado para reerguer, para levantar o que foi afundado. Aleluia. Portanto, o que afundou na sua vida hoje, Deus levanta novamente pelo sangue de Cristo, pelo sangue do Cordeiro. Oh, aleluia! Ele levanta o seu pai hoje do UTI, Maria da Conceição. O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.
Graça, graça, aleluia. A esse pequeno grupo que me assistir esta tarde, a honra e glória ao nome de Cristo pela presença de vocês. Se você sentir de Deus nesta tarde, nos ajudar com uma sementinha deste tamanhinho, olha, deste tamanhinho. Em nosso ministério, eu quero te agradecer de coração. Esse mês eu pedi um dinheiro emprestado para pagar a internet. Mas eu creio que o mês que vem não vou precisar fazer isso. Você vai me ajudar a levar o Evangelho, a carregar os molhos de sementes, a semear a semente genuína do Evangelho em terra seca e deserta. Quando Davi viu o grande rio da vida, Davi deixou escrito no Salmo 46 e versículo 3: ao rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela. Ao rio, ao rio, ao rio. Eu peço que Deus continue te abençoando. Não somente hoje, mas sempre e sempre. Glória a Deus. Não somente hoje, mas sempre e sempre. Glória a Deus. Eu estou deixando meu telefone para que vocês possam entrar no meu WhatsApp para a gente conversar um pouco, para orar um pelo outro, para falar de nossas dores, porque pastor também chora, pastor também tem problemas. A gente que tem caráter, a gente que tem disciplina espiritual com Deus e compromisso com o verdadeiro Evangelho, a gente paga um preço muito grande. A gente passa muita dificuldade porque a gente tem que pagar um preço muito grande para continuar honesto nesta geração. Você sabe disso. E venha o que vier. Eu não vou vender o meu dom. Eu não vou emprestar os meus dons para os outros. Eu não vou vender o meu voto. Eu não vou atender os apelos da carne, a vaidade da vida. Eu ainda vou continuar pregando o genuíno Evangelho, mesmo que eu tenha que de abandonar alguns, eu ainda ficarei com Cristo, ficarei com a cruz.
Neuzir Santos, estaremos orando por você para que Deus abra a porta de emprego, minha querida. Em nome de Jesus. Que Deus os abençoe. A todos vocês que assistiram, a Maria da Conceição, que está desde o início, Gilmara Gomes, a Nilce que entrou agora, todos vocês. Que Deus abençoe. Ivan Lopes. Fiquem todos com Deus. Assista esta live de novo e você vai ver que foi bênção.